Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante em referência principalmente ao EB2 National Interest Waiver. A gente sabe que tem muitos escritórios de advocacia que oferecem esse tipo de serviço. É um serviço um pouco mais especializado do que o normal em termos de lei de imigração, porque o caso precedente é recente. Antigamente muita gente não qualificaria, agora muita gente já está qualificando, então isso tem causado uma certa corrida para o EB2 National Interest Waiver. E alguns escritórios de advocacia não se interessaram muito com nesse tipo de processo, e outros se interessaram e apareceram os curiosos, né? Ou os espertalhões, aqueles que tomam proveito da situação em detrimento dos imigrantes muitas vezes. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quando você for, é um conselho que eu vou lhe dar pessoal, uma vez que você for sentar com alguém, ou numa videoconferência, ou então pessoalmente no escritório, para a pessoa analisar se você está elegível para o EB2 National Interest Waiver, você devia ter uma série de perguntas prontas para fazer a pessoa, antes da pessoa começar a fazer perguntas a você. A primeira pergunta que você devia fazer: você tem licença do BAR, que seria como a ordem de advogados, de algum estado americano? Se tiver, qual é o estado que você tem licença para estar aqui na minha frente agora me dando uma consulta? Se essa pessoa falar, não, eu não tenho licença, mas eu não sou advogado, depois eu vou passar seu caso para o advogado e tal, você devia suspeitar disso, né? Você devia já saber que essa primeira resposta não foi o que você deveria estar recebendo, porque como é que você vai sentar para analisar um caso que é dos mais complexos da lei de imigração, que é o EB2 National Interest Waiver, e a pessoa que vai fazer a sua avaliação não é um advogado? Os casos não são baratos, então você vai colocar toda a sua esperança, sua chance de ser aprovado nesse processo na mão de uma pessoa que às vezes está ali para fazer uma cota mensal de vendas para poder manter o emprego, receber um bônus ou ser promovido, alguma coisa assim. Então, fatalmente, a pessoa vai dizer, qualifica, sim, tranquilo. Então, a primeira pergunta é: você tem licença para estar aqui na minha frente agora me dando uma consulta? Aí vai dizer, às vezes, isso aqui não é uma consulta, é uma triagem prévia, depois a gente passa para o advogado. Não. Gente, isso aí aqui nos Estados Unidos chama de BS. Isso é papo para enganar você. Você quer fazer um processo de imigração, você quer contratar um escritório de advocacia, fale com o advogado. Tá? Você não deve falar com pessoas que não sejam licenciadas, a não ser para fazer o agendamento, talvez confirmar a reunião. Às vezes você fala com uma secretária, um assistente, para isso. Uma vez que você vai agora sentar para analisar o seu processo, tem que ser um advogado licenciado nos Estados Unidos. Tá? Advogados com licença do Brasil não têm licença para dar consulta sobre leis americanas, leis dos Estados Unidos, principalmente lei de imigração, que é muito complexa. Então, um advogado brasileiro que estiver dando uma consulta sobre lei de imigração, ele está violando as leis do BAR, as leis de responsabilidade profissional do BAR, do estado onde ele está atuando para você. Então, procure se informar sobre isso, é a primeira coisa. Não se esqueça que o BAR não precisa ser do estado onde o advogado está trabalhando. Se o advogado vai trabalhar em casos de leis federais, como é a lei de imigração, ele ou ela não precisa ter a licença daquele estado especificamente. Tá? Eu mesmo tenho uma licença na Califórnia, mas eu presto serviço a pessoas do país inteiro e do mundo todo. Por quê? A lei é federal, a imigração é lei federal, não tem nada a ver com lei estadual, e eu não estou restrito os boundaries da Califórnia para prestar os meus serviços profissionais legais na área de imigração. Tá? Outra coisa também interessante para vocês saberem é o seguinte: às vezes você fala com um advogado, aqui no caso, por exemplo, do nosso escritório, você vai falar com o advogado, ou vai falar comigo, ou vai falar com Júlia, ou às vezes com Patrícia. Geralmente, para o EB2NW, você teria uma consulta comigo ou com a Júlia Montenegro, que também está licenciada como advogada nos Estados Unidos, apesar de também ser advogada no Brasil, e está capacitada para lhe dar uma boa consulta sobre o EB2 National Interest Waiver. Agora, uma vez que você tem a consulta, nós vamos contar com o serviço de advogados brasileiros que não são advogados dos Estados Unidos, mas aqui funcionam como paralegais e são pessoas capacitadas que não vão poder lhe dar uma consulta, mas vão poder lhe ajudar com documentação, tá? Eles vão ajudar a montar o processo, ajudar no contato com o cliente para fazer a preparação do processo. Isso é o normal.
Porque se você perguntar para eles, por exemplo, uma coisa que pode influenciar seus direitos e deveres, eles vão se abster de lhe dar essa resposta. Eles vão dizer, você precisa agendar então um horário com o Marcelo, com Júlia, para discutir esse assunto. E se você perguntar, o documento chegou aí, onde é que eu assino? É aqui, tá certo, isso aqui eles podem dizer porque eles são treinados para isso, têm conhecimento do processo, estão plenamente capacitados para lhe dar esse tipo de informação. E é para isso que eles estão aí, para lhe ajudar com coisas da burocracia do processo. Agora, quando você vai nessas empresas de consultoria em que você não fala com o advogado, o cenário que eu tenho visto mais interessante é o seguinte, o advogado às vezes nem é dono da empresa, nem é apenas uma pessoa que recebe às vezes um valor lá para assinar os documentos, mas ele não sabe qual é o processo, nunca teve contato com o cliente, não tomou tempo para saber como aquele processo foi montado, e esses processos são montados com aquele comando bem comum, o Ctrl+C, Ctrl+V, né? De outros processos. Então eles vão montando o processo, muda ali o nome da pessoa e tal. Então, não são processos feitos por profissionais capacitados para isso. Primeiro porque não tem um advogado, às vezes, envolvido com o processo. Se o advogado tivesse para ser envolvido com o processo, ele teria inicialmente tido a primeira consulta com você. Então, se você não teve a primeira consulta com o advogado, já é o primeiro indício de que o advogado não vai estar envolvido com o processo. Sabe quando é que você vai falar com o advogado, quando você vai com essas empresas? Na hora que tiver um RFI, na hora que tiver o RFI quer dizer o pedido de informação adicional, o RFE, que quase sempre acontece nos casos de EB2. Ou então você vai ter esse contato com o advogado quando o seu caso for negado pela imigração. Aí você vai querer saber por quê, o que é que vai fazer e tal. E aí o advogado vai querer entrar ali para te explicar alguma coisa e tal. Mas aí ele vai se inteirar do processo. Ele vai pegar para ler o seu processo. Não estou falando que todo mundo é assim, mas geralmente o que eu tenho visto é esse tipo de situação. E aí você vê, às vezes, o advogado saindo da empresa, entra outro, um começa o processo, quando é negado já é outro advogado ou advogada. Geralmente são advogados recém-formados ou advogados que não têm muita experiência, mas estão ali recebendo para, às vezes, ter um advogado assinando o processo e se comunicar com a imigração. Mas geralmente não estão envolvidos ou podem não estar envolvidos no processo em si. Então, eu não estou falando que todas as empresas são assim, mas procure se informar sobre isso, procure ter a consulta com o advogado inicialmente, depois procure saber se o advogado está envolvido com o seu processo, tá? E quando você tiver uma pergunta que envolva direitos, por exemplo, eu posso viajar, eu posso parar de estudar quando receber permissão de trabalho, essas coisas o paralegal não deveria estar dizendo a você, a não ser que ele fale com o advogado primeiro. O advogado deve estar respondendo essas perguntas. Aqui no escritório, os paralegais vão indicar que você agende um horário comigo, com Júlia, para discutir esse tipo de assunto. Então, esse é o procedimento correto para que não sejam infringidas leis de responsabilidade profissional dos bars, no caso, ordens de advogados dos Estados americanos, tá? Outro ponto curioso em relação a essas empresas de consultoria, que se chamam consultores, né? A pessoa que dá a entrevista chama de consultor, mas não tem licença para estar dando consulta, né? Mas chama de consultores. O que eles fazem muitas vezes também eles têm os próprios provedores de serviço. Então, eles não deixam você trazer o seu serviço para eles, tá? E, às vezes, não usam nem um business plan, no caso de EB2, quando a pessoa não fez pesquisa científica, vai fazer um tipo de negócio qualquer, então eles não querem usar o business plan, querem usar o tal do professional plan, ou então personal plan. Por que eles fazem isso e a gente não faz? Advogados geralmente não fazem assim. Porque o advogado vai lhe cobrar honorários a parte dele. E ele vai indicar empresas que prestam serviços na área de execução do business plan, na área de avaliação do seu diploma, para dar equivalência com o diploma dos Estados Unidos, empresas que fazem cartas de peritos, né, a Expert Opinion Letter. Então, tudo isso o advogado já tem no network para indicar para você, porque são serviços que já foram testados, já foram usados com sucesso, e o advogado está confiante de dizer, vamos usar essa empresa para fazer esse serviço, porque já temos usado eles no passado e nunca temos tido problema, temos tido sucesso, etc. As empresas de consultoria geralmente procuram o quê? Procuram diminuir o custo operacional de cada processo. Então, eles pegam um valor completo por processo. Você não sabe o que está pagando disso, daquilo, $30 mil. Aí você vai lá e paga os $30 mil, daí agora ele vai procurar mandar esse processo para a imigração com o custo mais baixo possível em termos de hora de serviço e em termos de
serviços essenciais, como o Business Plan, por exemplo. Muitas vezes não vão usar o Business Plan, porque o Business Plan é caro, tá? Um Business Plan bom fica na faixa de uns $2.000, então você não vai ter um Business Plan à sua altura, não vai ter talvez nem um Business Plan, vai ter o tal do Personal Plan, e aí vai entrar com esse processo com um custo menor, para que a margem de lucro deles aumente em relação aos $30.000 que você pagou, no exemplo que a gente deu aqui, e o custo para fazer o processo. Então, eles estão lucrando muito em cima disso. E às vezes também, quando eles fazem, vamos dizer assim, o business plan, eles vão então contratar uma empresa que faz o business plan, que às vezes vai cobrar $1.000 ou $1.500, e eles vão lhe repassar isso aí por $2.500, $3.000, $4.000. Por quê? Porque a forma deles ganharem é o tal do markup. Eles ganham em cima do serviço de outras empresas, tá? E ganham também em cima do serviço do advogado. Então, geralmente, quando você vai fazer uma consulta com o advogado não vai ganhar em cima disso. Pelo menos a gente aqui não faz isso. A gente dá para você o que é o valor dos honorários, o que é a taxa de imigração e o que são os serviços auxiliares que a gente vai indicar às empresas, que a gente já tem confiança, já estabelecemos um network com essas empresas para isso, mas a gente não faz markup. A gente não vai cobrar em cima do que eles vão receber. Isso vai pagar diretamente para eles. Essa transparência é muito importante em casos como esse, porque você sabe para onde está indo o seu dinheiro e sabe que ninguém está ganhando por serviço que não está sendo prestado. Então, o mais importante disso é que quando você usa o advogado, o serviço do advogado que vai indicar essas empresas, ele já sabe que a empresa tem uma boa reputação naquela área, que presta um bom serviço e vai aumentar a sua chance de ser aprovado. Ele tem essa independência de poder indicar as empresas, porque ele sabe que o que você vai pagar é para as empresas diretamente e não para o advogado. Então, eu acho que essas coisas são importantes vocês saberem, porque existe muito charlatão aí vendendo o EB2NW, né? Vendendo como se fosse um artigo que qualquer pessoa pudesse comprar. E aí você tem também pessoas qualificadas, às vezes, sendo negadas por conta disso. Porque na hora de fazer a avaliação, eles colocam pesquisa científica e a pessoa nunca fez pesquisa científica, mas eles pegaram um template ou um modelo de outra pessoa, de outro cliente. E daquele modelo, eles vão fazer vários processos. E aí, muitas vezes, eu tenho visto pessoas irem para entrevista, às vezes no consulado ou até na imigração local aqui, e o oficial do consulado ou da imigração perguntar: então, o senhor vai fazer pesquisa nos Estados Unidos? E a pessoa se pega de surpresa: não vou fazer nenhuma pesquisa não, nunca fiz pesquisa antes. E aí o caso pode ser todo reaberto, negado, e tem que aplicar de novo e você perdeu o dinheiro todo que você pagou. Então, faça um favor para você mesmo, sirva-se melhor, procure profissionais qualificados, pessoas que têm licença profissional para estar prestando aquele serviço a você, tá? Não caia nessa armadilha que estão aí montando hoje as pessoas que fazem processo de EB2 sem a qualificação e estão apenas aproveitando essa maré, né? E, inclusive, isso pode ser prejudicial porque vai acabar a imigração vendo um monte de aventureiro aplicando sem a real qualificação para ser aprovado naquele processo, tá? E pessoas também qualificadas que vão ser negados, os processos podem ter uma chance maior de ser negado por causa da incompetência de pessoas não qualificadas fazendo o seu processo. E aí, quando você quiser depois ir para um advogado para fazer a revisão do processo, a pessoa vai saber que não foi feito por um advogado o processo, por isso que foi negado. Tá? Então, o caso da Nazar é bastante complexo, ele parece simples, mas não é. A imigração não consegue entender ainda bem os preceitos do caso da Nazar. Então, é muito importante você ter um advogado que saiba explicar isso de uma forma que o oficial, que às vezes nem sempre o oficial vai ter uma qualificação profissional muito boa para entender tudo aquilo, mas você vai ter o auxílio do advogado para fazer essa explicação, para que o oficial possa digerir as informações e aumentar a sua chance de ser aprovado. Uma outra coisa também que muita gente faz, já para encerrar aqui, é dizer: bom, mas eu vou nessa empresa porque já teve um amigo que foi aprovado lá. Ou então eu não vou naquela empresa porque já foi um caso negado de um amigo meu. Isso não quer dizer nada, gente. Tá? Tem gente aqui que às vezes vem com uma qualificação excepcional, mas um agente de imigração que não querem aprovar ninguém vão negar aquele processo. Tá? Temos aqui uma lista de oficiais de imigração que a gente sabe que não aprova ninguém. Então, temos os números aqui, a nossa lista, quando cai um RFE e eu sei que é esse oficial,
já vamos indicar para o cliente. Infelizmente, senhor ou senhora, seu caso vai ser negado, não porque você não qualifica, mas porque esse oficial não vai aprovar você. Nesse caso, a gente vai fazer um refile. A gente vai entrar com o processo de novo para cair com outro oficial e explicar para o segundo oficial onde o primeiro errou e fatalmente esse caso vai ser aprovado a segunda vez. Tá? Então, tenham consciência de que o processo de EB2 não é um processo muito simples, geralmente sai daqui do escritório em caixas, não sai em envelopes, ele sai em caixas grandes, porque são processos extremamente complexos e uma apresentação muito boa do processo aumenta muito a sua chance de ser aprovado. E essas empresas procuram realmente fazer o trabalho mais simples possível, juntar os documentos lá, fazer uma cartinha, faz um professional plan lá de 2 páginas e você agora está já achando que seu processo está bem feito. E às vezes um amigo seu que foi aprovado porque teve sorte. Tem oficiais que aprovam todo mundo. Quem aparecer lá ele vai aprovar. E tem oficial que vai negar todo mundo. A maioria, eles vão realmente olhar o seu processo, mandar um RFI, muitas vezes não entendendo nada, ou fazendo o RFI só para ganhar tempo, mas quando você responde, dá para ser aprovado o processo, tá? Então, procure entender essas coisas. É o conselho que eu dou para vocês hoje. Se você for no médico para ter uma consulta, não fale com o assistente do médico para dar o seu diagnóstico. Tá? Fale com o doutor lá, que você está pagando para ter uma consulta com o doutor. Mesma coisa se você for para um contador, se você for para um dentista. Vocês que são profissionais sabem disso. Tem um motivo pelo qual essas pessoas têm uma licença profissional regulamentada pelo Estado. Tá? É porque eles são responsáveis com aquelas leis de regulamentação da profissão, que esses consultores talvez não vão ter. Tá? Eles querem vender, tem a cota mensal lá, que eles têm que manter, para manter o emprego, ou para conseguir um bônus, ou para ser promovido. Então procurem não cair nesse conto de, eu vou analisar o seu processo aqui, fazer a triagem, daí nós vamos passar para o advogado depois da triagem inicial. A triagem inicial quem faz é o advogado, se lembre disso. Tá? Você está indo para o escritório de advocacia, você não está indo para... Bom, eles não são às vezes nem só de advocacia, mas alguns são, se passam como advogados e não são. Então procure realmente investigar. Quando tiver consulta marcada, você pode até ligar e falar com quem vai ser minha consulta. Então essa pessoa é licenciada em que estado? E aí você vai lá e coloca o nome da pessoa, o estado e vê no bar se a pessoa está registrada realmente naquele estado com licença para dar consulta. Tá? Essa é uma verificação que pode lhe... Essa é uma verificação que pode lhe salvar um monte de aborrecimento, um monte de problema no futuro, tá? E também economizar dinheiro, porque, por incrível que pareça, muitas vezes essas empresas de consultoria cobram mais no total, sai mais caro, do que se você fizer direto com o advogado, que vai indicar os profissionais sem colocar um valor adicional no que esses profissionais cobram para fazer os serviços auxiliares e no final o processo vai sair sem essa gordura aí desnecessária de intermediadores de serviços, entendeu? Então pense bem nisso e eu espero que você tenha consultas com profissionais da área e que tenha sucesso no seu caso de EB2 National Interest Waiver, tá? Até a próxima. Tchau, pessoal.